Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O objetivo também desse canal é ajudar as entidades filantrópicas e hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também e ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho de coisa ruim. Pragas na terra substrato utilizado no cultivo de plantas em vaso. Esse vídeo é curtinho, tá? Se vocês puderem assistir até o final, eu acredito que possa te ajudar, tá certo? Bom, muitas perguntas, né? Muitas sugestões sobre esse item, né? Pragas de solo. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais longo, né? Não no shorts, para tentar comentar aqui algumas das principais, alguns dos principais problemas com relação ao que pode ter na terra, né? E no substrato, tá certo? Então fica até o final, tá? Tá valendo a pena esse vídeo também. Bom, só para comentar, né? A gente tem vários vídeos que eu comento dos problemas, né, principalmente terra substrato utilizado em cultivo, tá, fora do solo, né, ou vaso, com algum tipo de container, baldes e assim por diante, ok? Então, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, tá, esse playlist nessa seção que eu coloco como pragas, né, doenças e pragas, tá bem completo, né? Eu acho que pode ajudá-los, tá certo? E também vou deixar, tá, aqui, né, alguns vídeos que eu falo sobre pragas específicos, tá certo? Se você puder assistir, eu tenho certeza que vai ajudá-los. Bom, em primeiro, sem sombra de dúvida, eu acredito que são os nematóides, né? Nematóides são microlarvas que a gente não consegue enxergar assim a olho nu, tá? Mas elas acabam empesteando as raízes, né? Elas entram nas raízes e lá elas acabam, na verdade, liberando algumas substâncias, né? Que na qual as raízes vão se entumecendo e vão virando bolas, né? Então elas vão acaba deformando completamente as raízes, né? Como é que eu vou deixar aqui, vocês devem estar vendo, tá? E com isso as raízes acabam perdendo a sua função principal, que seria principalmente de absorver água e nutrientes. Elas vivem em prol dessa larva chamada nematóide, né? E isso vai fazendo com que a planta acabe definhando, ela não cresce mais, ela não produz mais, tá certo? Então, eu já falei muito de nematóide, tá certo? Eu passei por essa situação recentemente, né? Problemas de nematóide, tá certo? E eu deixei aqui em vários vídeos, né? Se você puder assistir, seria interessante, ok? Eu só não aconselho você utilizar nematicidas, né? E produtos químicos de alta periculosidade para controle desses nematóides. Existem algumas alternativas bem viáveis, né? Tá certo? No caso do cultivo em vaso, seria a esterilização, né? Eu já falei várias vezes sobre a esterilização, eu vou deixar aqui no izinho também. Se vocês puderem assistir, seria interessante, ok? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Em segundo, eu acredito que hoje está sendo a cochonilha de raízes, tá certo? Está tendo um problema sério, inclusive, tá, em plantas cultivadas em vaso. Muita gente reclamando dessa cochonilha nas raízes
no cultivo de plantas em vasos, tá certo? Nesse caso, né, alguma coisa, digamos assim, transmitiu, né, ou passou esse problema de um vaso para outro, ou mesmo você colocou uma estaca ou substrato contaminado. Em produtores profissionais, a gente não avista isto, tá certo? E não tem praticamente controle porque não existe isso, tá certo? Então, substratos esterilizados, né? Controle, digamos assim, ambiental, não digo controle químico, mas controle de limpeza. É difícil a gente observar isso em produtores profissionais. Agora, muitos colecionadores acabam tendo isso em casa, né? A gente conhece, tá? Por exemplo, a associação das cochonilhas com formigas, tá? Então, as formigas podem carregar cochonilha, né, para as plantas, ok? Então, tudo isso é importante a gente conhecer, é importante a gente conhecer a biologia, ok? Mas existem sim outros tipos de controles, tá certo? Eu vou deixar também aqui no izinho, se você puder assistir, tá? Alguns tipos de controles, né, alternativos com relação à cochonilha de raízes, tá bom? Tá gostando, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito a gente, tá certo? Bom, em terceiro, tá? Eu posso citar problemas, por exemplo, tá? De uma praga chamada pérola da raiz. Isso dá muito em videira. Não é muito comum em vaso, mas eu já vi muito esse tipo de problema, tá? Esse vídeo eu vou ficar devendo ainda, eu vou fazer esse vídeo, tá certo? É um problema seríssimo e também pode acabar matando as plantas, tá? Principalmente as videiras, né? Eu vi muito esse problema seríssimo, tá? Em Louveira, em Jundiaí, tá? Na qual eu participei de dias de campos e a gente observou muito isso. Tem que tomar um certo cuidado, né? Mas nesse caso, né? É mais a transmissão, basicamente por descuido do produtor, tá? Então, a gente viu isso em muitas situações, mas hoje ela já está mais controlada, né? Principalmente produtores entenderem o que estava acontecendo principalmente com relação à transmissão desse problema, tá certo? Bom, eu poderia aqui citar vários outros tipos de problemas, né? Mas eu acredito que esses três principais, né? Se eu não estou esquecendo algum, mas seria o nematóide, tá certo? A cochonilha de raiz. Eu já vi, sim, a situação de pérola de raiz em planta em vaso, não muito comum, né? Mas eu acredito que seja os piores, tá certo? Então eu quis passar nesse vídeo curto, né? Só para vocês terem ideia e por que que eu comento muito sobre a esterilização do substrato, tá certo? Ok? Então tudo isso, se vocês estiverem entrando no canal, eu já falei em outros vídeos, né, mais longos, tá? Para poder ajudá-los, tá certo? Bom, se vocês que estão entrando no canal gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda, né, ao YouTube entender que esse canal tá passando informações, tá, relevantes aí para todo mundo, tá certo? Conto com vocês. Todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição, uma entidade de caridade, tá certo? E hoje a gente está dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade acolhe pessoas que não têm condições financeiras de se manter em Fortaleza, tá? Aonde tem um centro de acolhimento dessas pessoas que estão em tratamento de câncer. Ajude você também com qualquer donativo, tá? Não precisa ser dinheiro, pode ser roupas, né, usadas, limpas, alimento não perecível e tudo que você tiver, tá? Você pode doar a essa entidade. Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte
né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.